Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos aqui para mais um recap de mercado, tá? Dia 12/4. E hoje a gente conversa, como sempre, né, sobre gatilhos, contexto e algumas ideias, né, para o dia seguinte, beleza? Então, analisando aqui inicialmente o nosso gráfico diário, tivemos aqui a ideia, né, daquela conversa que tivemos já de uns dias atrás, né, que para que o mercado, né, possa pensar em desenvolver mais uma movimentação de alta, normalmente a gente quer que o mercado venha acima de um ponto de inflexão importante. E aí, aqui tínhamos, né, a ideia da nossa wedge, né, nossas uma, né, duas, três puxadas de baixa. E aí iniciou um movimento de correção. A princípio a gente pensa em um movimento de correção, já que isso daqui é uma tendência de baixa. E a ideia não é você encontrar o fundo de movimentação, mas entender que aqui pode, né, acontecer uma TBTL, uma correção de 10 barras, duas pernas, assim como também pode acontecer, né, a movimentação, claro, de uma reversão. A questão é você lembrar que rompimentos, né, direto dessas movimentações aqui ocorrem menos, tá? 25% das vezes, 75% das vezes ele volta e se mantém aqui dentro do canal, seja para uma continuidade da movimentação de baixa, né, ou mesmo para uma reversão. Aqui, né, estamos caminhando para um movimento um pouco mais ascendente, né, como a gente conversou. O preço vinha, né, trabalhando aqui abaixo das médias há um bom período. Né? A gente tinha comentado aqui que após essa movimentação aqui tinha cerca de 35 barras. Né? Então a gente já tinha aqui a possibilidade de um 2HM, né? E aí seria ainda um setup de venda, ele corrigiu pouco. Aqui, né, durante essa movimentação aqui desse teste da wedge, né, foi a primeira movimentação ali que o mercado demonstrou um pouco de pressão compradora, né, já que antes disso, né, você não via sequência de fechamentos de alta, muito menos sequência de fechamentos de alta sem correção. Né. Todas as movimentações de alta acabava tendo já aqui alguns movimentos de correção, né, ou seja, o preço ele tentava subir, né, mas aí a mínima da barra acabava vindo, né, abaixo de barras, né, ele não tinha uma sequência de uma movimentação ascendente. E aí agora, né, depois dessa movimentação de alta, que teve uma correção de duas pernas, e aí o mercado está caminhando para fazer aquela premissa que a gente conversou, né, porque agora a gente tem aqui um fechamento completo, tá, acima da MM20, mais um fechamento completo aqui sem que a sua mínima toque a média móvel de 20, você tem aqui agora dessa vez um gap de média. Gap de média ainda é um setup de venda, tá, dentro desse contexto. Ele é a primeira demonstração de participação um pouco mais efetiva dos comprados dentro dessa movimentação. E aí essa movimentação aqui, como conversamos, né, ela cumpriu aqui a premissa de vir acima de um dos pontos de inflexão, tá, da nossa wedge, certo? Então aqui ela deu início realmente, né, a possibilidade de que, né, dessa movimentação fazer o movimento de correção, né, que ainda é o setup de venda, tá, que seria o gap de média. E, claro, que o mercado não tem obrigação de cumprir, né, o setup de venda no gap de média, ele pode subir em volta em V, mas a gente está falando do que mais acontece dentro de uma reversão majoritária de tendência, tá? Dentro das premissas e do comportamento que mais se repete. Então, mais uma barra de alta aqui, né, poderia manter a ideia do mercado aqui em um gap de média, esse gap de média ainda poderia trazer um movimento de correção para um fundo duplo, ou mesmo ainda uma movimentação aqui a níveis mais baixos, tá? E aí você pode mensurar toda essa perna para avaliar os pontos, né, de correção. Se corrige pouco, 38,2, né, tem mais pressão, sobe mais fácil, 50% tá, da movimentação de toda essa perna. E aí já é média força, né, porque aí você tem uma correção até o centro da lateralidade, dessa possibilidade agora de lateralidade. Antes disso, pessoal, o que você tinha? Você tinha uma tendência de baixa, tá? Olha como é interessante, né? Antes disso daqui, você tinha uma clara tendência de baixa. Você tinha topos e fundos descendentes, certo? E aí agora o mercado ele te apresentou uma nova possibilidade, que é a possibilidade de uma lateralidade ou de uma movimentação ascendente, tá? Aqui a gente tinha comentado, né, que tinha a possibilidade ali de um ombro cabeça a ombro invertido aqui, né, no fundo dessa movimentação, tá? E, né, ele vem cumprindo aqui algumas ideias, né? Veio cumprindo algumas ideias. Outro ponto é que você, a partir deste pivô aqui, né, que é aquilo que a gente tinha comentado, tinha falado sobre alvo no dia de ontem, né, aqui seria o primeiro alvo, tá, deste rompimento. Tá? Aí, aqui a gente tem rompimento, a gente tem um gap, tá, uma movimentação mais efetiva para a gente,
pela ideia, né, do gap que foi deixado aqui a partir do momento que ele rompeu essa máxima. Aqui, né, temos a possibilidade de segundo alvo dessa movimentação. Pode demorar, ainda pode, né, ter aqui a ideia do gap de média, pode fazer pullback para depois ir até lá. O mercado não tem obrigação de dar essas movimentações, né, de uma vez. Então você também tem que entender que a movimentação ela é no tempo do mercado, né, e nunca no nosso. E aí, como falamos também no vídeo anterior, aqui seria o terceiro alvo, tá, dessa movimentação. Beleza? Então agora a gente vai lá para os 60 minutos para a gente observar algo um pouco mais próximo. Para quem, né, já viu alguns vídeos do Stormer, né, isso daqui, né, é praticamente um preço de fechamento de reversão. Tá? Essa barra ela veio até aqui em cima, ela testa uma nova máxima, mas ela volta e fecha aqui dentro da movimentação anterior. Seria mais interessante, por exemplo, para os vendidos se essa barra tivesse fechado negativa, né? Ela demonstraria mais interesse, né, dos vendedores, mais domínio dos vendedores, tá, no controle desta barra. Mas ela deixou, né, bastante pavio. Ela fecha em lateralidade, está bem discreta, né, mas ela fecha aqui dentro da barra anterior, então ela deixa a ideia de possibilidade de mais lateralidade para o dia de amanhã. Tá? E mais uma barra, lembrando, né, aí a gente tem realmente o gap de média. Gap de média, como eu falei, stop de venda, pode, né, corrigir um pouco, mas a ideia, né, é que agora ele gera a possibilidade de lateralidade, não mais só de uma tendência de baixa. Né? Isso aqui mudou um pouco o jogo, beleza? E aí a gente dá uma olhada aqui brevemente no nosso M60. Conversando aqui sobre o M60, né, pessoal, o dia anterior, né, foi o Fab 4, conforme conversamos, não teve nenhum tipo de correção, né, durante toda aquela movimentação de alta, tá? O que seria a correção, né? Como a gente falou, o preço vir abaixo de mínimos anteriores. Então, enquanto o mercado não consegue, né, nem vir, por exemplo, abaixo de mínimo anterior, né, que seria, por exemplo, o pavio dessa barra vir abaixo dessa daqui, a gente não tem uma correção nessa movimentação, é uma movimentação somente ascendente, tá? E uma movimentação sem nenhum tipo de correção, tá? Então, isso aqui é demonstração de controle, né, dos comprados. Os comprados estão bastante ativos e os vendidos estão bastante tímidos aqui. E aí nossa primeira correção, né, primeira vez que o preço veio abaixo de mínimas, está bem aqui. Tá? Então aqui nesse momento aqui o mercado veio abaixo de mínima, e aí quando ele volta a subir aqui, ele tem, né, a nossa possibilidade agora, né, de H1, né, ele corrigiu, ele fez um movimento de correção, e aqui seria uma H1, de uma tendência muito, muito forte. Tá? Então aqui é uma movimentação de H1 a favor da tendência, tá? Ela não é uma H1 de reversão. H1 de reversão falha muito, H1 de tendências muito fortes tende, né, a dar um pouco mais de continuidade. Então aqui eu tenho a primeira L1 e aqui eu tenho uma H1. E aqui, né, quando o preço veio agora novamente abaixo de mínima, eu tenho aqui a possibilidade de uma L2. Né? Toda L2 é um topo duplo com essa região de máxima, aqui é um topo duplo mais alto, tá? E aqui é a nossa possibilidade L2. Se o mercado volta a subir, né, ele vai, né, agora nos dar, né, a nossa H2, tá? Porque aqui só teve a H1, e aí aqui teríamos, né, uma possibilidade de H2, e aí, né, se ele volta para uma movimentação de baixa, quando ele perder mínima, ele teria, né, a possibilidade de uma H3, né, e toda H3, né, ela é uma possibilidade wedge, beleza? Então, só para conversar um pouco sobre a ideia de contagem de barras, e que agora, né, nesse momento, a gente está vendo aqui agora alguma participação, né, dos vendidos. É uma participação significativa? Não, né? Aqui nos 60 minutos você vê que isso aqui não mudou nada. Né? Você tem aqui esse pequeno pivô, né, por conta dessa barra de baixa, né, e até então você tem visto, né, uma movimentação ainda bem ascendente. Tá? E se ele, né, volta a subir, aqui a gente tem a possibilidade ainda de uma H2, e aí pode formar uma wedge, né, numa terceira puxada de baixa. Tá? Então, beleza? Então agora a gente dá uma olhada aqui no M5. Aqui no M60, né, pessoal, é bacana você observar a ideia de lateralidade. Tá? Por quê? Porque ó, você tem aqui, ó, barra 1, certo? A barra 1 ela fechou sobreposta, tá? A última barra do dia anterior. Ela fecha em lateralidade. Quando ela fecha em lateralidade, ela reduz um pouco aquela possibilidade de uma continuidade imediata, de você ter mais uma boa barra de alta. Tá? Então já compensava você tomar um pouco mais de cautela para não estar comprando muito alto, não estar comprando, por exemplo, uma nova máxima. Tá? Por quê? Porque essa barra fechou em lateralidade, a próxima poderia gerar também um movimento de lateralidade, não um movimento de continuidade. E esse movimento de lateralidade, né, ele perdurou aqui por mais algumas barras, né?
Esta barra aqui, ela fecha rompendo máximas, né? Ela rompe essa máxima e essa máxima, e aí a barra seguinte ainda assim, né, apresentou algum tipo de continuidade um pouco mais fácil, ela quase não teve correção, tá? Então é uma percepção que você pode ter das barras, ó. Aqui no M60 uma barra de 750 pontos, tá? Aí ela testa, né, o topo duplo, que é aquele topo duplo lá do diário, e aí ela apresenta aqui mais um movimento de correção, beleza? Então aí vamos aqui aos 5 minutos, e no M5, né, no dia de hoje, se você liga, né, a partir do momento que você teve essa movimentação de máxima, né, aí você tinha um ponto aqui, né, que você podia achar uma wedge, tá? 5 minutos, a primeira barra acaba sendo uma barra de baixa, tá? A segunda barra, uma 2BR, né, uma barra de reversão, uma reversão de duas barras. E aí aqui, quando temos essas duas barras, a gente teve uma lateralidade inicial. Quando a gente tem esse tipo de lateralidade inicial, a localização disso daqui também, né, ela tá entre a MM20 e a MM50, né, uma região comum de lateralidade, mas quando você tem uma lateralidade inicial, aí o ideal é que você espere, né, o rompimento. E aí você pode trabalhar dentro do intraday esses alvos, tá? Dentro dessa movimentação aqui, você trabalhar esses alvos dessa lateralidade dentro, né, de movimentação do intraday. Você não buscar ainda pontos do dia anterior, né? Você tentar ali ler aquilo que o mercado está fazendo, até porque ele abriu, né, no meio da movimentação aqui desse range aqui do dia anterior. E aí você podia buscar alguma coisa, né, desse dia. E aí se você pega da mínima, né, a máxima dessa movimentação, quando ela foi rompida, você tem aqui o primeiro alvo dessa movimentação, já deu na segunda barra, e aqui, né, você tem o segundo alvo dessa movimentação, que é o alvo que o Brooks usa. E aqui ficou faltando pouca coisa aqui para o terceiro alvo, né, tá? Pronto, né, agora essa movimentação aqui, ela gerou um movimento esticado de alta, você tem uma, duas, né, três barras ali de alta, né, com corpo mais ascendente do que descendente. Aqui ficou bastante pavio, e aí aqui o mercado apresentou um movimento de correção, né? Dentro dessa forte movimentação de alta, né, aqui essa correção ela tem quase 1000 pontos, tá? Então é uma correção de quase 1000 pontos. Então assim, você analisou que o mercado te apresentou uma correção agora de 1000 pontos, e aí ele volta a subir. Ele faz um pullback nas médias. Aqui, né, ficou uma pequena wedge, tá? Se você olha ali o M1, você conseguiria enxergar um pouco mais fácil, tá? Uma pequena wedge, tá? Uma micro wedge aqui. Aqui também é considerado um micro fundo duplo, e aí ele apresenta um movimento, né, de alta, né, bastante forte. Esse movimento de alta, pessoal, bastante forte, ele precisa de leitura, precisa de atenção. Por quê? Porque essas barras, né, que você tem uma, duas barras e você tem uma pausa, certo? Assim como essa descida também não teve grande pressão, por quê? Porque você tem duas barras de baixa e você tem uma interrupção. Você tem uma barra de baixa e uma barra de alta. Uma barra de baixa e uma barra de alta. Tá? Aqui eu tenho duas barras, uma pausa. Duas barras, outra pausa. Então essa subida, ela não está subindo num contexto, por exemplo, de um microcanal de alta, que seria uma leitura de pressão máxima, né, que você poderia observar dentro da leitura do preço. E aí ele pega e faz nova máxima. E aí você olha para aquilo que o mercado está fazendo numa movimentação anterior. Se, né, quando ele fez uma nova máxima, ele fez uma movimentação esticada, ele me apresentou uma correção de cerca de 1000 pontos, né, quando ele chega aqui nessa região de wedge, você faz interessante, né, você pensar numa venda, porque você tem um bom distanciamento das médias. Olha onde é que estava a média móvel de 20 quando o preço estava aqui. Então o rompimento disso daqui seria algo um pouco difícil. Ainda tinha o topo duplo aqui, então se você vai posicionar o stop, seu stop tem que estar acima do topo duplo, porque ele ainda poderia vir aqui, né, voltar para que ele não te estopasse, né, de maneira, né, rápida. Seria interessante você manter o stop pelo menos um pouco acima, tá, do topo duplo. Por quê? Porque movimentos extremos, né, tendem a não ter continuidade, principalmente quando ele vem de lateralidade. Então a gente viu aqui esse mercado apresentando um comportamento mais lateral, né, deixando aqui alguns gaps abertos, tá, durante essa movimentação de subida. Então aqui, ó, ficou uma região, tá, de gap aberto, certo? A princípio, depois desse pullback aqui, aí ele veio ser preenchido aqui somente. E aí aqui, né, era interessante você estar pensando em vender alta, que é por contexto. Você comprou aqui, você sai aqui porque isso daqui é uma wedge, certo? É um magneto para o preço. Da mesma forma que você sai, você pode estar pensando agora em estar vendendo aqui. Isso via contexto, tá? Você tem que ler a pressão. Se isso daqui chega aqui como um microcanal, 4 boas barras de alta, não pense em vender.
espera no máximo uma correção para comprar, e às vezes você pode até comprar alto porque vai ter continuidade, a gente já vai ver isso daqui, tá? E aí, ó, o mercado veio e fez aquilo, né, que você estava pensando, você viu, ele acabou de fazer uma correção de 1000 pontos, e aí ele poderia te dar uma correção de 1000 pontos novamente, né? Se você vende alto, você tinha, né, espaço ainda até o fechamento do gap, ali, praticamente dos seus 1000 pontos, tá? Beleza? E aí, né, o mercado veio, né, numa movimentação já mais forte de baixo, tá? Você vê 4 barras de baixo, aqui tem bastante pavio, né? Não dá para dizer que isso daqui é uma barra excelente, porque o fechamento dessa barra, né, o final dessa barra é como se fosse isso daqui, né? É uma barra de alta, né? Isso aqui foi pressão dessa vez, né, dos vendidos, tá? Mas aí o mercado muda o comportamento, né? De novo, mais ou menos como a gente teve aquela conversa ali, desde essa barra aqui, ó, o preço parou de corrigir, tá? Os comprados não estavam conseguindo nem produzir H1, nem H2, nem nada, né? O preço vindo abaixo de barras. E aí você tem uma sequência de barras de baixo, essa última aqui fechando, rompendo mínimas, tá? Você tinha aqui o gap aberto como magneto. E aí você tem uma barra de alta, duas barras de baixa, duas barras de alta, barra de baixa. Você olha as máximas, opa, ele está renovando máxima? Não, ele está fazendo máximas cada vez mais baixas. E aí ele pega e deixa mais uma barra, né, de impulso aqui e gera mais uma movimentação de baixa. Veio testar, né, regiões de POC, veio testar mínimas anteriores, veio gerar a possibilidade de uma nova wedge, tá? E aí ele gerou essa possibilidade de nova wedge e aqui de novo, mais uma vez, mudou a pressão, né? Essa subida, né, ela tem características de força, tá? Por quê? Porque você poderia ver duas barras, já um doji, uma interrupção, né? Não, ela foi a partir desta mínima aqui, ó, o mercado vem subindo, né? Aqui é a primeira correção, tá? Aqui segunda correção, aqui, ó, terceira correção. Mas você vê que os corpos das barras de baixa, né, eles são pequenos em relação aos corpos de barra de alta. E aí a movimentação de alta é bastante ascendente, ela está gerando um bom deslocamento do preço. Ela está deixando gaps abertos? É um sinal de força, você tem que estar observando. Opa, ela deixou um gap aberto aqui. Ela deixou um gap aberto aqui. Ela está demonstrando, né, que o mercado tem pressão compradora. Tá? E aí, de repente, o mercado chega aqui nesse topo duplo, que é mais ou menos a ideia dessa movimentação. Opa, fez nova máxima? Ele pode gerar um movimento de correção. Né? Opa, agora essa correção, inclusive, foi mais funda do que a correção anterior. Né? Nessa correção aqui, você teve aquilo que a gente conversou lá do gráfico diário. Você está vendo uma forte movimentação de baixa, né? Aqui não veio abaixo de barras, abaixo da média móvel de 20, tá? Então, dentro da abertura, ele não conseguiu ter fechamentos completos abaixo da média móvel de 20. Aqui ele faz pullback, também não consegue. Aqui ele acaba conseguindo, olha, que ele tem duas barras sem que as máximas toquem, tá? A média móvel de 20. Então aqui eu tenho o quê? Um gap de média. Gap de média é o quê, pessoal? Um setup agora dessa vez de compra, tá? Porque eu estou em uma tendência de alta, eu estou com topos e fundos cada vez mais altos, tá? Aí ele renova a mínima, tá? Mas ele deixa aquela possibilidade de wedge aqui, depois quando ele faz esse fundo duplo, certo? Fundo duplo, né? Então aqui eu tenho uma H1, aqui eu tenho uma H2, é uma entrada um pouco mais confiável, dentro agora já de um movimento de correção. E aí aqui seria a ideia da leitura do gap de média, né, de você comprar para pegar um último suspiro dos comprados. Esse último suspiro dos comprados foi um suspirão, né, porque ele vai embora, né, ele gera uma movimentação de alta extrema, né, mais uma vez. E aqui, né, é aquela ideia de você ler pressão. Quando o mercado chegou, né, porque está aqui a nossa marcação do topo duplo, tá, que é o marcador de topos e fundos. Quando ele vem para essa movimentação, ele vem de uma sequência de barras de alta. Tá? Ele chega no topo duplo com uma sequência de barras de alta. Só tem pressão de um lado, todos os fechamentos são compradores. Tá? Você veio de movimentos de correção rasa, você veio de barras de baixa pequena, então aí você tem que estar analisando, né, aquela ideia de leitura de pressão. Então isso aqui você tem que perceber que isso daqui é diferente daquela movimentação, né, de lateralidade anterior quando ele chega no topo duplo. Tá? A pressão é diferente, então você não pode, né, estar pensando agora em esperar de novo, né? Apesar dele ter feito uma correção agora mais profunda, de 1.500 pontos, a pressão que chega no topo duplo ela não é tão interessante para você, por exemplo, pensar numa venda. Tá? Você está vendendo contra um modo rompimento, vendendo contra fortes gaps abertos, né? Dessa vez aqui, ó, diferente, aqui você não tem gap, né? O mercado não deixou gap nenhum. Aqui, ó, você tem gap, tá?
O mercado chega aqui deixando gaps abertos, tá? Assim como aqueles de baixo ali também, a gente havia feito um pouco antes, tá? Então a pressão era diferente. Aí você precisa ver a pressão contrária para você vender, você não precisa ser o primeiro a vender, tá? Aí você vê que é quando o mercado atinge novas máximas, quando o mercado ali vai gera movimentos, né, de possibilidade de alvos, né, que aí você podia trabalhar outros pivôs, né, que foram rompidos aqui inicialmente. Quando o mercado chega ali próximo da região de alvos, ele começa a apresentar alguns sinais de falha. Quando ele começa a apresentar esses sinais de falha, né, ele acaba gerando aqui, ó, um movimento agora de baixa. Esse movimento de baixa tem forte pressão? Não, você tem uma, duas, três barras, você tem uma pausa. Tá? Esse doji aqui ao meio dessas três barras de baixa, né, é uma pausa. Aí eu tenho uma barra de baixa, pausa, barra de baixa, pausa. Então ele não conseguiu virar, né, aquela pressão compradora de uma vez. Ele, no máximo que ele conseguiu fazer foi gerar uma lateralidade. Muda depois que ele muda a estrutura, né, e aí você tem barras de força. E aí aqui sim, né, você tem aqui uma mudança, né, completa na pressão. Você não vê mais os comprados participando aqui. Cadê as barras de pausa aqui? Você tem ó, uma, duas, três, quatro barras de tendência, né? Quatro boas barras de tendência. E aí você tem o gatilho aqui, né, da formalização do nosso micro canal de baixo. E ainda assim, né, depois dessa movimentação, né, depois que você viu o micro canal, não teve correção alguma, né, ainda caiu quase 500 pontos, tá? Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje foi isso, né? Aqui agora a gente está no mercado que a gente tem agora Big Up, tem Big Down, né? A gente tem as duas movimentações agora, né? Por quê? Porque aqui você tem ó, forte movimento de alta, forte movimento de baixa. Então agora você está em características de um mercado mais lateral. Esse mercado, né, de possibilidade de ser um mercado lateral, ele ainda é uma movimentação mais ascendente, tá? Se você pegar a mínima do dia aqui ó, e marcar, né, até a mínima, né, anterior, e você duplicar isso daqui, né, para esse ponto de inflexão, né, que é ele que está ao meio, né, ele é o ponto mais alto dentro dessas duas mínimas aqui que você ligou, então ele tem que parar aqui, não pode parar aqui ainda. Você tem aqui ainda um canal de alta. Se, né, ele rompe, né, esse canal, se ele perde a mínima aqui, aí ele vai, ainda tem essa mínima, tá? Não sei que tenha boa pressão, aí você acredita sim que ele vai romper a 200 e vai ter continuidade. Aqui, para uma movimentação de alta, né? Só se ele romper, né? E aí ele tem que romper aqui, tem que romper esse topo, aí seria, né, a possibilidade de uma falha de wedge, aí, né, duas pernas de alta de novo. Lá no diário, né, a gente tem a possibilidade de lateralidade, fechamos ali ainda contido dentro, né, da máxima da movimentação do dia anterior, bem singela, né, mas está lá. E aqui, né, se a gente pensar nesse ciclo aqui, que ainda estamos ainda dentro dessa ideia de um canal amplo, né, de alta, aqui a gente está abaixo, tá, nesse canal. Então o mercado ainda pode vir, né, para o meio, pode vir fechar esses gaps aqui, tá? Mas por hora a gente está abaixo dentro dessa movimentação aqui. A gente está abaixo no canal, né? Porque a gente está pensando num canal de alta, então aqui a gente está abaixo, seria uma região de compra. Se ele romper, né, aí as coisas mudam, tá? Mas para isso, para ter boa continuidade, é bom a gente ler, né, pressão. Por quê? Porque você tem pontos de inflexões anteriores, né? Quando o mercado chegou nesse ponto aqui, ele subiu tudo isso. E aí aqui é um ponto de inflexão importante. Quando o mercado atingiu esse ponto aqui, ó, ele subiu tudo isso. Então esse aqui também é um ponto de inflexão. Então bem aqui tem regiões, né, de suporte. Então o mercado pode vir aqui, isso aqui se torna uma lateralidade ampla, né? E aí ele pode subir, pode descer, né? Pode ficar dentro da ideia de uma lateralidade. Aí você tem que tomar cuidado, né, para não se posicionar, né, numa extremidade ali, sem ter um bom rompimento, sem ter uma boa pressão, no lado errado, né? Por exemplo, vou vender exatamente aqui. E aí de repente começa a entrar pressão compradora, forma um micro canal aqui, e aí era melhor você estar na ponta comprada. Se você tiver vendido, sai logo, né? Beleza? Então, pro dia de hoje era isso, pessoal. Valeu. Se gostou, né, se inscreva no canal. Curta, que você ajuda a divulgação, né, de um material gratuito. Valeu, obrigado e boa noite.